Outra vez estamos aqui, sempre com a mesma disposição. As nossas forças cada dia se renovarão. Subimos com asas como de águia. Queremos alcançar o epicentro, o topo dos topos. Aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente. No final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Tá ligados? E tu, Betlém Frota, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele ou que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto dos seus filhos ou dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, da excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. Amém? Quem é esse que está de parto enquanto não der à luz? Seus irmãos serão entregues, ou então os filhos de Israel entregues ao opróbrio. Somente depois disso é que os irmãos, seus irmãos voltariam com os filhos de Israel. Hum? Se é Maria, confirma aí. Se é Maria, Maria já deu à luz. E os seus irmãos voltaram com os filhos de Israel? Nada. Se você vê, quando Jesus veio, quando Maria nasceu, Jesus, as outras tribos estavam dispersas. E até hoje continuam dispersas. Só temos agora aí duas tribos que ficaram, a chamada Judá e Benjamim, que depois foram para a Babilônia e voltaram da Babilônia. Ah, depois se manifestou Cristo, depois de 69 semanas, foi arrebatado, mas os filhos de Israel ainda não voltaram. Alguns anos depois foram para o Ocidente, depois de muitos anos voltaram, sempre os judeus. Cadê estão os outros então?
As 12 tribos estão onde? Nesse caso, as 10. Menos duas. Pois Benjamim foi anexada a Judá, o puto de José. Ah, portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E nós conhecemos uma profecia do regresso dos filhos de Israel, através dos profetas como Zacarias, conversão de Israel, o regresso, que eles vão voltar, muitos povos das nações se apegarão a eles. Um judeu ou um israelita vai vir com 10 gentios que vão dizer: olha, nós também vamos para Jerusalém, para a vossa terra, porquanto ah, nós temos ouvido que o vosso Deus é muito bom. Virão, serão levados nos navios em direção à terra prometida, serão acariciados. Ah, ainda não aconteceu, nem tampouco os que foram para a Babilônia todos voltaram, nem tampouco os que foram para o Ocidente todos voltaram. Sempre volta um grupito, estou a falar Judá, voltou um grupito e outros grupitos ficaram. Aí no território da Mesopotâmia, aí na cova, na própria cova do leão, né? Hã? Eu tenho certeza que estão escondidos lá no meio dos muçulmanos. Tem que fingir que são muçulmanos para não morrerem. Hã? Eu tenho certeza que estão aí espalhados no Irão, na toca do leão, na boca do leão, aí no Iraque, talvez que estão no Ocidente, é que estão em melhores condições, estão aí no Brasil. Muitos judeus fugiram para o Brasil quando estavam a ser perseguidos no Ocidente, e outros sobreviveram da matança do Hitler. Estiveram no Ocidente, escaparam, senão somente no leste. Aqueles foram capturados, mortos por Hitler. E agora? Por isso, no tocante às 10 tribos, nem uns, nem tus. Cadê anda onde esses aí? Mas Deus jamais permitiu que a sua palavra não se cumpra. Eles voltarão da terra dos teus inimigos. Como nós vimos Raquel, que chorava, ah, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, lágrima. Pois Raquel está a chorar seus filhos. Se na profecia de Jeremias estava a falar os judeus que foram para o Oriente, mas se nós formos ver na Escritura que antes que os judeus fossem deportados, primeiro foram deportados as 10 tribos, que se chamava Israel e a outra Judá. As duas nações teriam se dividido no meio, formando duas nações, o norte, Israel, e no sul, Judá, junto com Benjamim. Né? As 10 tribos teriam sido levados pelo rei da Assíria. E este território da Síria era um reino muito grande, onde englobava toda a Índia, Sina,
tudo isso, Médio Oriente, ah, é incrível. Lá em Nínive, ou então tem muitos judeus na China, aliás, israelitas, na Índia. Aqueles não foram na Europa, não. Aqueles foram para a Ásia, as 10 tribos. As duas aqui foram Ásia, Israel, Ocidente. Alguém disse que está na Rússia. Sim, aqueles que estiveram nos territórios que o Hitler recuperou, como Polônia, tinha muitos na Polônia, tinha muitos na Romênia, aqueles países todos que foram ocupados por Hitler, que haviam se tornado comunistas, depois que a Rússia veio recuperar. Antes da Rússia, Hitler teria os matado, mais de 6 milhões, mas outros sobreviveram, claro. Na Inglaterra, outros migraram para a América mais tarde, quando se fundou, ou então quando houve aquela liberdade, quando os americanos tomaram o controle do mundo, juntamente dividiram o mundo com a Rússia, que é a União Soviética. Policarpo disse que a maioria da população judaica pós Segunda Guerra Mundial foram para a Rússia. É isso que eu estou a falar aqui. Maioria, mas não todos. Então, quer dizer que haviam se tornado comunistas, e sendo o comunismo um regime ateu, quer dizer que eles também fingiram como ateus e permaneceram com as suas tradições, mas em oculto. Bom, mas o que eu mais quero dizer é que alguém esteve grávida e eles foram entregues e continuarão a ser entregues até aquele que esteve grávida dar luz e depois, ah, não na hora que der a luz, eles voltariam, mas que este avivamento, estou a falar muito desse mover, né? Dos 1000 anos. Este mover que vai sair da terra de Angola, da África, das nações, vai impactar Israel. O mesmo sol que brilhará hoje entre vocês, vai brilhar sobre os filhos de Judá também. E também o resgate, o regresso de todos os israelitas em todas as nações. É incrível. Vai haver um regresso. O regresso é inevitável. Se tem um povo conservador, são os israelitas. Por isso, muitos povos da terra, eles acham que os africanos são israelitas, principalmente a tribo dos Macongos, são confundidos como israelitas por causa da capacidade de conservar a sua tradição, sua história, seus ancestrais, mas não tem nada a ver com israelitas, porque muitos levantaram a teoria que os africanos são os israelitas, que estiveram com Moisés, que se perderam no deserto e porque não sei o quem. Quando eu estive no monte, eu acho que não, nas lives, comecei a ser confrontado com perguntas semelhantes a essa. Que se tu acreditavas que os africanos são os verdadeiros israelitas. E eu, em viva voz, rejeitei isso. Eu disse isso não passa de uma mentira
Agora, existem algumas tribos, ou alguns povos, tribos não, algumas famílias isoladas, negros ou judeus, existe, como na Etiópia. Ah, nós temos a história de Salomão e o seu filho, como a rainha da Etiópia. Então, mas não são todos etíopes que são judeus. Aliás, nós vemos que depois que os judeus voltaram, alguns anos depois, o governo judeu, ou então israelita, conseguiu resgatar quase a maioria dos judeus negros que estavam na Etiópia, que estavam a ser dizimados pelos muçulmanos. E houve um plano secreto da Mossad, a maior operação de sucesso, como é considerada, que a Mossad realizou fora do seu território, foi aquele. O governo etíope não apoiou nada. Quando assustaram, todos os judeus teriam sido raptados da Etiópia. Eu tenho a certeza, os cristãos daquele tempo pensaram que tinha se cumprido essa profecia aí. Então, o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Mas ainda, aquele que estava escrito que devia dar à luz a um filho, ainda nem estava grávida quando isso aconteceu, não? Nem teria ainda existido, nem teria ainda descido entre eles ou entre vocês. Por isso, todas as profecias de Deus vão se cumprir. Cumprir-se-ão, os filhos de Israel voltarão para a sua terra. Não os judeus somente, mas todos os filhos de Israel. Vai haver um segundo êxodo para os filhos de Israel, como houve no Egito. Mas desta vez voltam para virem reinar, juntamente com o irmão deles. Ok? Eles voltarão com seus irmãos para virem reinar, e assim reinarão no reino de Cristo. Mas nesse momento, eles estão em silêncio, escondidos, e Deus os tem guardado, apesar de o rejeitarem, mas ainda assim, por causa da sua palavra, do seu amor para com Abraão, Isaac e Jacó, da sua fidelidade, ele os tem guardado e eles vão voltar. Desta vez, todos, sem exceção, onde estiver um israelita, talvez ele não saiba mais, vai ser resgatado. Vai haver um despertamento muito grande. Não sei se tem israelita que não sabe que ele é israelita. Não tem. Se até esse bocado que vieram em Angola, eles se conhecem. Em Angola também vieram alguns israelitas. Sabiam disso? Bom, segundo a história, parece que repousaram aí em Benguela. Dizem que tinha um plano para mandar muitos judeus para Angola, mas esse plano fracassou. Só que os primeiros já tinham vindo para preparar lugar para os outros, né? Sim, Benguela. O primeiro contingente, os poucos já teria vindo, esperavam a Kwanza Sul ou Benguela. Fala-se em Benguela. Pronto, território é o mesmo, né? Kwanza Sul. Quem fala em Benguela está falando Kwanza Sul e Willa, pá. O Ouro confirmou também que na Willa. Então, mas o outro contingente, segundo a história, não conseguiu entrar. Houve um impasse. Eles todos sabem, estão aí. Podem não anunciarem, podem não revelarem ao mundo,
mas eles sabem que eles são judeus. Um deles até se manifestou há dias, né? Quem ouviu, não sei quem, aquele jornalista aí, Jaime Azulay. Ok, a família Azulay são judeus. É, ele vai ficar muito chateado. Ele vai dizer assim, eu está me revelar ao mundo. Mas ele próprio que falou, os Cohen, ouviu? Por exemplo, a quem? A nossa sobrinha aí, a neta do quem? Do, da mamã das águas. É judia. Só que não se confundem. Não confundem. Cuidado com Deus. Todos que nasceram das mulheres não são judeus. Não, vocês não entenderam. Calma aí. Mais ou menos, essa menina, a neta do quem? Da mamã das águas. O pai dele é que é o judeu, né? Então ele é judia. Mas ser mãe com um pai que não é judeu, já não é judeu, meio judeu, esse aqui. Para eles, esse aqui não entra na linhagem. Não entra. Porque as tribos é na parte do pai, não é da mãe. É muito forte, Dilson. É, assim como foi quem? O Timóteo. Timóteo não era judeu. Por isso houve até confusão no meio da igreja. Você é estrangeiro e pá, pode nos arranjar problema, Paulo. É? Era de mãe judia, mas pai grego. Então é grego. Então esses todos, os judeus, israelitas, aliás, sim, a tribo é do pai, não é da mãe, não. As mulheres que eram filhas dos pais judeus eram judias, mas se eles casassem com um gentio, seus filhos já não seriam judeus ou israelitas. Ele era israelita, mas seus filhos não. Então essa peneira vai existir. E eu tenho dito que os bacongos vieram inverter tudo o contrário. Africanos, que a tribo do homem é na sua mãe e não no seu pai. Eu, por exemplo, sou da tribo Kikenga, né? E o meu pai é Kimbus, que é a tribo do Mantonas. Mas eu não sou do Kimbus, eu sou do Kikenga. Ah, é muito forte. Quer dizer, como conservaram, mas também desvirtuando, fazendo o contrário. É, tá aí, Mantonas. Levaste uma, né, Mantonas? Quer dizer que a paternidade entre os Macongo não tem peso, o que tem peso é a maternidade. É assim, né? Sei lá, é isso aí. Quer dizer que o homem tem mais peso na família da mãe dele do que do pai dele. Ainda temos muito por aprender com essa sabedoria do alto. Soninha, se tu me trazeres um café, mulher, estou a sentir já, hein? Ouviu? Sim, a matriarca. Matriarca tem muito peso na África. E os Bakongos, como conservadores, assim como os Chocos, fundou todas as tribos africanas. Só que outras foram engolidas pela
pela colonização ocidental, outras tribos africanas, senão no princípio todos tinham os mesmos, estão a entender? Então, eu, Marcelino Mário Bento, filho de Mário Bento, não, o Marcelino Mário Bento não é essa mulher aqui. Eu, Elias, filho de quem? Sem pai, sem genealogia, claramente. Não, calma aí. O Espírito Santo gerou Jesus. E quem gerou o Espírito Santo? Só que eu não posso vos revelar todo o segredo. Eu tenho um segredo no meu coração que não posso vos revelar. Porque senão poderia escandalizar os meus parentes. Nem posso. Ah? Ninguém me pergunta mais. Só uma vez eu falei na minha mãe, eu estou a descer no céu, ficou chateada. Você está querendo dizer que eu não sou tua mãe? Eu disse, eu não disse que não, você não é minha mãe. Ficou chateada. Só agora que ele acredita. Antes, ele achava que era uma rejeição. Então, todos os filhos de Israel vão voltar para os seus irmãos, juntamente com seus irmãos, viu? Seus irmãos. Quais são os irmãos? Quais são os seus irmãos que estão a se referir aqui? Os outros que não estavam em Israel, os outros que já não faziam parte, os outros que já há muito tempo teriam sido levados, e os outros que foram mais tarde, juntamente com os seus irmãos. Isto é, todos, não somente judeus, mas sim as 12 tribos. Ok? Aleluia. Ah. Carlota perguntou-me por que está escrito que o profeta Elias voltaria. Como é que é? Os seus irmãos da tribo de Levi. Como assim? Quem te disse que Elias é da tribo de Levi? Hum? Esse é Jesus que fala que poderia vir purificar os filhos de Levi, não Elias, não. Entendeste, Carlota? Um é o anjo que prepara e o outro é o anjo do concerto. O anjo do concerto é que vai vir se assentar no seu trono para vir purificar os filhos de Levi. Ok, Carlota? Aí aparecem dois anjos. Vocês nunca deram conta, né? Não, eu creio que todos já deram conta. Aí aparecem dois anjos. Envio o meu anjo, que irá adiante de ti. É incrível. Veja só. Vamos lá ainda estudar essa. Carlota, boa pergunta, tá? Para explicar para aquele que ainda não entendeu a promessa da vinda de Elias e do Messias. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Olha, essa Bíblia até já foi trocada. Só que eu gosto de Bíblias velhas por causa do maneio.
muito forte, mas eu vou trocar já. Já tem uma nova na igreja. Essa aqui quem me pediu com ela é a Miriam. Miriam disse: Quero vir pegar a tua Bíblia antiga. Ô, Colino, quando ele vir casar. Ah, casar não, não tá vir casar, não. Tá vir no casamento do puto dele. Tá aqui. O anúncio da vinda do Senhor, precedido aqui. O homem, até mesmo sendo teólogo, mas entendeu. Jamba, o teólogo aqui entendeu. Esse título, quem foram dando são os teólogos. O anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Está a entender, né? Hum? Vou enviar o meu anjo para preparar o meu caminho. Aí o pai falava nas vestes do filho, o verbo, porque o anjo veio preparar o caminho do outro anjo, que é o anjo do concerto, e nós sabemos quem é este anjo que veio depois do outro. E esse anjo que veio primeiro, antes do outro vir, ele disse: apesar que eu vim primeiro, mas eu não sou maior. Eu vim primeiro, mas eu não sou digno para me abaixar e desatar as correias das suas alpargas. Ele vem depois, mas ele é maior que eu. Estás a ver, né? Estão a falar na dimensão, na linguagem, na terra-terra, na dimensão humana. Estão a falar dos níveis espirituais. Que a dimensão que Jesus Cristo alcançou, João nem se aproxima lá. E por que que Jesus disse que nenhum dos homens que nasceu do ventre de uma mulher é maior que João? Sim. Mas ele especificou que só tem um que é maior que João. Se terminasse assim, então até dele próprio João seria maior. Mas ele disse, mas o menor no reino é maior que ele. E quem é o menor no reino? É Jesus. E por que Jesus aparece o menor no reino? Aí já não são níveis. Nos níveis é o maior. Mas está a falar de humildade. Como ele serviu aquele que poderia vir morrer pelo resgate. E ele foi e disse, quem é? É? Eu estou de pé e vocês assentados. Quem são os patrões nesse caso? São vocês, são os senhores. Hum? Eu estou a vos servir, vocês estão assentados. Lhes lavou os pés. Vocês não me chamam de senhor, mas vê o que eu estou a fazer. Então está a falar que é a humildade. Jesus foi o menor e é até hoje no reino aquele que se abaixou terrivelmente, manso e humilde de coração, mas que é maior que João agora fala já dos níveis espirituais. O menor é maior que ele nos níveis espirituais. Já. E assim, o anjo que a Esmirna confundiu é o do concerto. Envio o meu anjo, João Batista, Elias. Eu não vou falar de João Batista, Elias, que João é Elias. Mas se terminamos em João, então é o filho de Zacarias. Mas falamos em Elias, vamos falar em filho de Zacarias e também o filho do Mário Bento.
Ah, como vocês gostam que eu vos falo dessas profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ok? Então, Elias veio primeiro. Aliás, perguntaram assim também os discípulos no Monte da Transfiguração: por que que os escribas mandavam Israel? Tinham fama de homens muito sábios, viu? Quando tentavam só falava e os escribas, quer dizer que eles não tinham nem, nem parcimônia para entenderem por eles próprios. Tinham que se apoiar nos escribas. Os escribas falaram, tem que avançar. Por que que os escribas dizem que primeiro viria Elias, depois é que viria você? Como é que você veio primeiro do que Elias? Ele disse, como assim eu vi primeiro? Vocês ainda não entenderam nada. Hã? Elias já veio antes de mim. Lhe maltrataram, lhe rejeitaram, lhe fizeram tudo quanto dele está escrito. E vão voltar a fazer também o mesmo comigo. Como fizeram a ele. E depois entenderam. Ah, eu, João. E Jesus disse, se vocês quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir ao mundo. E por que tu disse que tu és Elias se Elias já veio? Mas o mesmo Jesus disse que Elias viria. Ninguém entende, mas tem muitos teólogos que entenderam. Há um teólogo que eu disse, sim, senhor, dessas Bíblias aí explicadas. Cheguei de estudar, de estudar não, de ler como é que ele explicou. Queria só ver se era ignorante ou não. E aí ele acertou. Esse teólogo acerta e diz assim: duas partes da vinda de Elias. A primeira se cumpriu em João, em parte, e a segunda se cumprirá antes da vinda do Senhor. Eu falei, sim, senhor. Só que não entendeu, não se apercebeu nem tão pouco que Elias já estava aqui na terra. Ele estava esperando. Esperamos o outro, ou mesmo és tu que havia de vir ao mundo? Aleluia. És tu, ou esperamos outro? Então, o anjo do concerto já veio e virá. Elias já veio e veio. Amém? Quer dizer que Elias terminou a sua missão aqui. Mas Emanuel ainda volta. Este é o filho. E se nós formos ver essa profecia, não se cumpriu ainda na sua totalidade. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. O anjo do concerto a quem vós desejais. És que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem vós desejais. Ai, como os israelitas desejavam, antes mesmo de Emanuel vir, e até hoje, infelizmente. É incrível. Nós vimos os samaritanos como ficaram em choque. O quê? Mesmo sendo estrangeiros, meio estrangeiros, aquela mistura toda aí. E eles reivindicavam que eles eram judeus. Ninguém lhes tirava isso. Ninguém lhes tirava isso, que eles eram estrangeiros. Quando a mulher do poço foi lhes falar, vinde, eu vi um homem, porventura esse não é o Cristo. Foram a correr. Cristo? A expectativa era muito grande do Cristo. Agora você vê. Ah, você vê que essa profecia não se cumpriu na sua totalidade. Se cumprirá quando ele voltar outra vez. Está aqui. Mas então, quem vai suportar o dia da sua vinda? A vez passada, não aterrorizou ninguém com a sua vinda. Os demônios imploravam a ele, cota Jesus, e anime manda só no abismo, yeah? Fala só para nós entrarmos naquele porco, yeah?
Outro demônio disse: como assim? Antes do tempo já queres nos atormentar? É muito forte, né? Nós sabemos qual é essa vinda que ninguém vai poder suportar. Vocês sabem? A segunda vinda que os humanos, grande e pequeno, vão se esconder com o resplendor da sua vinda. Vão dizer aos outeiros, às matas, aos montes, caem em cima de nós. Quem vai suportar? E todo olho verá. Então, entenderam, né? Só que as pessoas não compreenderam, estão a questionar. Elias já veio, e agora que pergunta a quem dizer que Elias já não vem, me pergunta quando é que o anjo do concerto, se já veio, aliás, o anjo que prepara, só se termina em João Batista, então Jesus também não vai voltar, porque também não se cumpriu essa passagem. Quando é que Jesus purificou os filhos de Levi? Quando? Quando é que os purificou? Quando é que a terra não suportou a sua vinda? Se quando veio era até amigo de pecadores, hein? Amigo de publicanos e pecadores, participou das festas onde estavam as prostitutas, estavam embora à vontade, os idosos, feiticeiros, tudo à vontade. Hein? Quando é que ele se manifestou como fogo de horríveis e como savão dos lavandeiros? Quando é que ele se assentou afinando e purificando a prata e os filhos de Levi? Talvez aqui vá dizer, não, purificou a igreja. Ok, e os filhos de Levi? Tem nada a ver com a igreja. Ah? E os filhos de Levi? Nós, quem são os filhos de Levi? São os sacerdotes. E nós vimos que o sacerdócio levítico foi abolido. E ele aparece como sumo sacerdote, mas é de outra tribo, que é Judá. Que em um momento Moisés falou que nessa família poderiam servir no templo ou então no tabernáculo. Não. Só uma vez que um que tentou contrariar as leis, mas ainda assim ficou sem castigo. Ele já estava passando com a permissão de Deus. Quem conhece? Quem é um judeu que tentou? Ou um judeu que foi um intruso. Muito forte esse judeu. É? Estou a procurar vossas mensagens para ter a certeza que vocês sabem esse judeu aí. Ângelo já, olha, até mulheres daqui são muito inteligentes. Melga, sim, Davi. O que que ele fez? Quais são duas atitudes que Davi fez que contrariou as regras? Qual é a primeira? Quem sabe? Não, levar a arca, não. Não foi ele que levou a arca. Ele, como rei, tinha o direito de fazê-lo. Ah, calma aí. Olha, o Edson, com Paulo Munda, sim, comeu o pão que não era lícito para qualquer um, senão para os sacerdotes. E sem culpa. Lembra-se quando ele fugia de Saul, né? Seu chefe, com seus homens, e foi até o sacerdote. O sumo sacerdote disse: olha, estou com fome, e os homens que estão comigo também estão em fome, queremos comer. E o homem disse: olha, não tem comida aqui, senão os pães que estão lá dentro. E tu sabes que isto não é para ti. E tu sabes que aquilo tudo aí. Nem o tal sacerdote resistiu, porque Deus estava no controle. Ah, não que você está santo. Ele disse: olha, eu e os homens que estão conosco, estamos limpos. Quer dizer que não tocamos nada que é interdito. Não tivemos relação sexual essa noite. Ninguém tem hemorragia, ninguém tocou no leproso, ninguém tocou no animal morto. Aquelas todas as regras da imundície, segundo a lei mosaica. E tirou esses pães e lhes deu. É muito forte. E vem Paulo, o grande sábio, e disse que ficou sem culpa. Ficou inculpável. Se Deus matava
condenava aqueles que tomavam aquela atitude. Viu? Por quê? Sim, aí estava a profetizar Cristo, que tudo iria mudar, que seria um judeu, sumo sacerdote, rei e chefe dos sacerdotes. A outra atitude, quando ele subiu na era da Araúna e foi levantar um altar ao Senhor e sacrificou lá ele mesmo, não é na presença dos sacerdotes, não. A outra, não ao levar a arca, mas como ele se vestiu no dia que trouxe a arca. Ouviu, o Evangelino? Meteu a roupa do sumo sacerdote, dos sacerdotes. É incrível. Todos estavam espantados. Isso aqui, como é que é? Ele é judeu. Essa roupa aqui é dos levitas, dos filhos de Arão. Amém. Então, Jesus ainda não purificou a tribo de Levi. Por isso, o sacerdócio corrompido, rejeitado. E como então o sacerdócio foi mudado? Desta vez, o Senhor vai vir levantar. Não, esse tribo voltará a servir no milênio. É verdade, eles serão o destaque, mas todos que habitarem na cidade de Jerusalém também servirão. Só os que estiveram em Jerusalém poderão servir na casa de Deus. É muito forte, né? Então eles vão ser purificados. Esse sacerdócio será purificado. Vais ver que Deus fez essa promessa a Zadok, aquele sacerdote que se consagrou, que ficou ao lado de Davi, quando os outros se corromperam. E Deus deu uma promessa a Zadok. É muito forte, né? Os filhos de Levi serão purificados. Por isso, o milênio é reino de Israel. Sabiam disso? Aquele reino que os apóstolos pediram é o milênio. Tu vais já estabelecer o reino a Israel agora? Por quê? Sim, porque a capital estará em Israel e de Israel Cristo vai reinar o mundo, as nações. As nações terão que ir lá adorar o rei, ver os seus representantes, mandar ofertas, sacrifícios, ok? Zacarias disse que toda nação que não for para lá vai ser amaldiçoada, não vai cair chuva. É muito forte. Então eles vão receber o reino, eles vão reinar. E Jesus naquele dia lhes falou: não vos pertencem os tempos nem as estações a vós, que o Pai restabeleceu com seu poder. Mas uma coisa que vocês vão fazer, sereis revestidos para irem pregar, ok? Estão preocupados com o reino? Não agora. Vocês têm que ganhar almas, pá. Vão testemunhar. E esse tempo que Jesus se referia, que o Pai estabeleceu com seu poder, é o reino de Cristo, o milenário. É aqui onde Jesus volta para purificar o santuário. E o santuário será purificado. Daniel viu isso. Será purificado o santuário. Depois de 2.300 dias. 2.000, né? Não, 2.000. O dia no masculino. 2 dias, 2.300 dias, ou tardes e manhãs, o santuário será purificado. Cristo desce porque terá um santuário profano do anticristo. Entenderam? Jesus vai encontrar o templo edificado por anticristo.
onde o anticristo vai colocar a imagem dele, a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quando vê que estiver no lugar santo, quem lê, atenta. Essa aqui é a imagem da besta no oráculo, no Santo dos Santos, a profanação. Apesar que ele que vai construir, mas Deus ainda chama de lugar santo, profanado na segunda metade da 70ª semana. Não é na primeira. Na primeira será um lugar legal para os judeus, onde vão se alegrar depois de muitos anos, depois que a Roma destruiu o templo, voltaram a lhes construir o templo, então vai haver muita festa na carne, com alegria, pensando que Cristo voltou, pensando que o Messias que eles esperavam veio, o que era impossível aconteceu, o templo foi levantado e vão voltar a se alegrar, oferecer os sacrifícios, já não vão precisar ir no Muro das Lamentações, mas depois de 3 anos e meio, de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, vai acontecer a profanação, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, sendo colocado no lugar, ou colocado na abominação no lugar santo. Então, quem lê, atenta. Quem estiver na cidade, foge. Quem estiver no campo, não volta para a cidade. Quem estiver no telhado ao descer, vai direto para a mata. Será aperto para o povo. Rezem. Brasileiro que gosta de falar isso, né? Ouvi muito quem os pentecostais rezam. Até no hospital, se os médicos detectarem uma enfermidade mortal, vão na família e falam, rezem. Né, Sandra? É, é melhor rezar para que aquele dia não aconteça nem no sábado, nem tampouco no inferno. E sabadistas, quando pegam essa palavra, eles acham que está aí toda a legalidade para o adventismo. Está aqui, o Jesus falou, disse, oh, venha comigo. Aí já me apareceram. Você está dizendo que Jesus aboliu o sábado? Não está aí Jesus a legalizar o sábado? Que quando você é melhor orarem para que não seja aquele dia no sábado? Disse, oh, ele está falando que os judeus sabia que os judeus, aliás, estavam ali crucificados e falou isso, já lhe rejeitaram e os amaldiçoou, que eles continuariam a guardar uma lei escartada e que quando forem perseguidos, é melhor que não seja naquele dia no sábado, senão vão violar o sábado. Ah, as pessoas olhavam para mim e diziam, "Mas esse homem é convencido." Meus colegas, esse homem é muito convencido. Ele acha, ele é o único só na terra. Já era menino, menino bem invocado, 1 ano de igreja, mas a calar a boca, os adventistas e os testemunhos de Jeová, menino invocado. Então, é melhor que não seja no sábado. Mas, não, Zinaide, ele não falou para os adventistas da igreja. Claro, vai se aplicar também, mas estava a falar aos israelitas, judeus, que estiverem em Jerusalém. Um menino invocado, calava mesmo todos. Porque eles, quando acham alguma coisa e dizem assim: olha, aqui, se for testemunho de Jeová da cristandade, eu vou lhes calar a boca. Ah, depois gritam, chamam os outros: olha, ei, vamos lhes calar a boca, vem aqui.
Ok. Então, este aqui é a hora que o anjo do concerto volta para se assentar. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Quem suportará os dias da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de horríveis e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e a purificará e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Virá ao seu templo o Senhor, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor. Ok? Primeira vez que ele vem, não tinha um espaço lá no templo, nem um gabinete. Quem poderia lidar com ele? Os ditadores. Hã? O único espaço que ele tinha é o átrio, né? Onde todos os judeus tinham acesso. Aleluia! Coloca a mão na enfermidade, no lugar onde tem a doença. Você que está a interceder, pense nessa pessoa. A palavra do Senhor veio até a mim e me disse: toma as folhas da árvore da vida e vai entrega ao povo, e o povo será curado. Então, todos que estão doentes sejam curados agora. Não importa a enfermidade. Ele não me disse algumas doenças. Ele me disse todas as doenças. Em nome de Jesus Cristo. Receba a cura agora. Sejam todos curados. Ou recebam. E vocês que estão a interceder pelos enfermos, sejam os enfermos intercedidos por vocês também curados. Não importa o nome da doença. Câncer sai. Inflamação sai. Problema respiratório sai. Gripe sai. Tosse sai. Impotência, diabetes, visão turva, qualquer que seja depressão, sai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, recebam a cura. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Ele me concedeu a autoridade para vos curar. O poder da cura está sobre mim. No nome poderoso de Jesus Cristo. E ele não veio somente para vos curar, para vos libertar também e para vos abençoar com todas as bênçãos espirituais em seus lugares celestiais. Você que está a clamar por uma bênção, uma petição, te seja concedido isso. Diga amém. Deus te abençoe. Portas abertas. Bênção sem medida. Resposta à tua oração. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Abra a tua porta. Porta de emprego, viagem, casamento, documentos, promoção. Diga amém. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Pois o meu justo vive pela fé. E vivemos de fé em fé. Não da fé de Abraão, da fé do Filho de Deus.